dia para você, bom dia para toda a família Canção Nova. Que bom estarmos juntos de novo, né? O CN Notícias está começando, agora são 9 horas e 32 minutos e já a gente conversa com nossos repórteres trazendo as principais notícias desta terça-feira. Estamos ao vivo aqui de São Paulo. Ontem foi o primeiro dia de abertura de restaurantes, bares e salões de beleza. Vamos falar sobre essa retomada das atividades na capital e como equilibrar economia e cuidado com as pessoas. Direto de Brasília, tem atualização sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro e informações sobre a medida provisória que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. E aqui você fica sabendo da previsão do tempo. Região Sul continua em alerta total. Novo ciclone chegando e uma nova frente fria surgindo por lá. Pode causar alagamentos e quedas de árvores. CN Notícias está começando. Estamos ao vivo, são 9 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília. E é para lá que a gente começa a edição, então, conversando ao vivo com o padre Roger Araújo. Então vamos a Brasília saber as principais notícias desta manhã. Bom dia, padre Roger. Muito bom dia, Rodrigo. Muito bom dia a todos que nos acompanham no Canção Nova Notícias. Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro, Rodrigo, está aguardando o resultado de um exame para a detecção do Covid-19. Ontem ele saiu do Palácio do Planalto com febres e dores no corpo. E por isso o presidente fez então exames no Hospital das Forças Armadas, aqui em Brasília, e cancelou os compromissos que geralmente ele costuma ter na parte da manhã da terça-feira. Vale a pena lembrar que o presidente Jair Bolsonaro ele não leva muito a sério as determinações sobre, por exemplo, o uso de máscaras. Mas ontem, quando foi falar ali com pessoas que o aguardavam em frente ao palácio, ele fez questão de usar máscaras e pedir para as pessoas não se aproximarem muito, porque ele está aguardando esses testes para o Covid-19. Foi pedido também que os ministros que estiveram com ele, tanto no sábado como ontem, para que também fizessem esse teste para o Covid-19. A gente não pode brincar, não, porque quando menos se espera, qualquer um de nós podemos adquirir o coronavírus. No Brasil, notícias já atualizadas dessa terça-feira, a partir de agora às 8 horas da manhã, já são 65.631 mortes registradas por causa do coronavírus, de um total de 1.628.283 casos confirmados do coronavírus. Então, os números crescem em ritmo acelerado, foram 659 mortes nessas últimas 24 horas e mais de 20 mil pessoas foram diagnosticadas com o coronavírus nessas últimas 24 horas. Então, toda atenção, todo cuidado merecem de ser redobrados. A gente está observando que em muitas cidades já está tendo aberturas e em muitas cidades nós estamos observando o crescimento dos casos. E aqui, no Distrito Federal, no dia de hoje, os salões de belezas e as academias estão retomando as suas atividades em meio ao crescimento da pandemia aqui na capital do Brasil. Para funcionar, academias e também os salões de belezas, eles obedecerão né, regras e que foram feitas pelo governo do Distrito Federal, que segue uma agenda. Semana que vem deve abrir bares e restaurantes, depois instituições de ensino particulares, e no início de agosto as escolas públicas aqui também retomarão as aulas. E hoje, Rodrigo, a partir de hoje, sexta-feira, estudantes que participaram da edição de 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio podem se inscrever para o Sistema de Seleção Unificada, que é o SISU, desse meio do ano. Até sexta-feira serão oferecidas mais de 51 mil vagas em instituições de ensino superior do país. Então, em meio a esse caos aí que estamos vivendo ainda, não vamos esquecer de cuidar da educação e os estudantes podem se inscrever, então, para fazer o SISU. Rodrigo, um bom dia para você. Valeu, padre Roger, obrigado pelas informações. Bom, agora a gente fala aqui do estado de São Paulo. Após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa,
O governo de São Paulo vai iniciar no dia 20 de julho a fase de teste em humanos da vacina contra o novo coronavírus, a chamada de Coronavac. E na capital paulista, a possível reabertura dos parques nos dias de semana. A gente conversa então com o André Cunha sobre esses detalhes. A vacina contra o novo coronavírus é desenvolvida pela Sinovac, empresa sediada na China e é considerada uma das mais promissoras do mundo. A vacina será testada no Brasil em um estudo com 9.000 voluntários liderados pelo Instituto Butantan. Segundo o governador de São Paulo, João Dória, os voluntários serão exclusivamente profissionais da saúde e podem se inscrever a partir da próxima segunda-feira. Em todo o mundo, são 19 ensaios de vacina em avaliação clínica e centenas que estão sendo desenvolvidas e testadas para conter a pandemia da Covid-19. A vacina chinesa Sinovac, juntamente com a vacina desenvolvida em Oxford, que também está sendo testada no Brasil, e a Sinopharm, também chinesa, são as candidatas em fase 3, o estágio final. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse ontem que vai anunciar ainda nesta semana o plano de reabertura dos parques da cidade. Porém, segundo o prefeito, a ideia é reabrir os espaços apenas nos dias de semana, para evitar aglomerações. A iniciativa reflete uma flexibilização das medidas de isolamento social recentemente adotadas pela capital paulista. No último balanço do governo do estado, a cidade foi colocada na fase amarela do chamado Plano São Paulo, o terceiro dos 5 estágios de retomada das atividades. André Cunha para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E com a retomada das atividades aqui na cidade de São Paulo, fica a preocupação, né, de como equilibrar economia e o cuidado com as pessoas. Por isso a nossa equipe conversou com o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o Eduardo Tuma. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Eto, a Luzia, o Padre Jonas, fundadores da Canção Nova. Eu sou o vereador Eduardo Tuma, presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Quando do início do combate à epidemia do Covid, nós suspendemos todas as atividades da Câmara, só não as parlamentares, que continuaram de forma virtual. Agora, com a retomada, o plenário de forma híbrida, então os vereadores que se sentirem à vontade estão comparecendo no plenário da Câmara a partir dessa semana, e o grupo de risco nós orientamos a não virem, mas virtualmente podem participar. Assim como os funcionários da Câmara, que estavam afastados administrativamente, e agora nós vamos de forma bastante cautelosa retomar o funcionamento presencial e o atendimento presencial também na Câmara. A recomendação que eu faço às pessoas é, lembrando que nós estamos ainda combatendo a epidemia, as pessoas ainda estão precisando de assistência hospitalar e infelizmente vidas estão sendo ceifadas, ao mesmo tempo que existem pessoas que estão sendo curadas e se autoimunizando. A recomendação para a população em geral que eu faço é usem máscara a todo tempo, lavem bem as mãos no maior número de vezes possíveis ao longo do dia, uso de álcool gel, obedecendo o distanciamento, e finalizar que a cidade tem retomado as atividades econômicas, por isso as pessoas também devem retomar as suas vidas preocupadas com essas orientações da Secretaria da Saúde. A Câmara Municipal atuou bastante, em primeiro lugar, para combater essa epidemia que assola a cidade, o estado e o país. Aprovamos projetos de lei importantes para a cidade, destinando recursos para a Secretaria da Saúde poder, então, de forma a combater com a maior efetividade o Covid aqui na capital. Só que economia e saúde caminham lado a lado. A economia depende da saúde e a saúde depende da economia. Por isso nós discutimos muito a retomada econômica na capital, a reabertura dos setores econômicos a partir do Plano São Paulo, o que vem acontecendo aqui na cidade. A gente fala agora da previsão do tempo. A região sul continua em alerta total.
está prevista a formação de um novo ciclone extratropical e uma nova frente fria, que podem causar alagamentos e quedas de árvores. Vamos ver como fica a previsão do tempo para hoje. Áreas de estabilidade provocam temporais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. Tem chuva volumosa no norte gaúcho. Em Curitiba não chove. Depois da nebulosidade do começo do dia, faz sol no estado de São Paulo. O tempo segue firme e sem condições de chuva em toda a região sudeste. Uma massa de ar seco ainda predomina sobre o centro-oeste do país. Faz sol e não chove em todas as áreas. E atenção, porque são esperadas rajadas de ventos de até 50 km por hora no Mato Grosso do Sul. No norte, tempo estável, chuva a qualquer hora em Roraima. No Acre, Amazonas, Amapá e Pará, pancadas isoladas de chuva no decorrer do dia. Em Rondônia e Tocantins, tempo firme. No Nordeste, chuva a qualquer momento em Alagoas e no Maranhão. Há risco de chuva forte com raios à tarde no Piauí. Sol forte nas demais áreas. A seguir, o Brasil é o terceiro país mais afetado no mundo pela Covid. A gente mostra nas atualizações da Organização Mundial da Saúde e ainda a previsão do tempo. Aqui em São Paulo, a mínima prevista é 16 graus e a máxima chega a 27. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo aqui da capital paulista. Faltando 13 minutos para 10 da manhã, a gente vê agora as notícias internacionais, os efeitos da pandemia de coronavírus e as fortes chuvas no Japão. São alguns destaques do noticiário internacional nesta terça-feira. O The New York Times destaca: demanda de testes sobe e gera nova crise nos Estados Unidos. O Dr. Anthony Fauci disse que o país está atolado na primeira onda. Meses após o início da pandemia, muitas cidades dos Estados Unidos ainda carecem de testes. O país aumentou consideravelmente sua capacidade de testagem, realizando quase 15 milhões em junho. Mas, nas últimas semanas, como os casos aumentaram em muitos estados, a demanda por testes também aumentou, superando a capacidade e criando uma nova crise. O El País dá destaque à economia. A manchete afirma: Bruxelas investe na prevenção de desastres na economia da Espanha, que caiu em até 10,9% em 2020. A Comissão Europeia prevê uma recuperação em vários momentos, a começar pela Espanha, França e Itália, países mais afetados pela pandemia. E o japonês Yomiuri Shimbun atualiza a situação no Japão devido às chuvas que têm atingido o país desde o final de semana. Segundo o jornal, chuvas extremamente fortes caíram, causando inundações dos rios. Até o meio-dia de hoje, horário local, mais de 1 milhão de pessoas tiveram que sair de suas casas na região de Kyushu. 50 mortes foram confirmadas entre Fukuoka e Kumamoto. A Agência Meteorológica do Japão emitiu um alerta de emergência de chuva forte para esta terça-feira. Bom, vamos agora à Europa conversar com a Vanessa Andrade. Ela tem acompanhado as notícias lá da OMS, a Organização Mundial da Saúde, as coletivas, os relatórios. Atualmente, o Brasil é o terceiro país mais afetado no mundo pelo coronavírus. E na Inglaterra, a novidade é que as igrejas agora estão autorizadas a reabrir para celebrações. Em um relatório divulgado ontem à noite pela Organização Mundial da Saúde, informou que os novos números de casos da Covid-19 aumentaram para 11 milhões e que a taxa global de mortalidade está em quase 5%. As Américas representam cerca de 51% de todos os novos casos registrados no mundo. Os países que registraram os maiores números de novos casos foram Estados Unidos, Brasil e Índia. Os lugares que registraram os maiores números de mortes, o Brasil está em primeiro lugar, seguindo de México e Índia.
E após 3 meses de quarentena por aqui, o governo britânico autorizou a reabertura de bares, restaurantes, entre outros estabelecimentos. Mas a repercussão deste final de semana ainda está dando o que falar, porque em alguns lugares tiveram aglomerações de pessoas. É orientado que as pessoas mantenham o distanciamento social de 2 metros ou 1 metro se estiverem usando máscaras. O secretário da Saúde, Matthew Hancock, disse que, de uma forma geral, as pessoas se comportaram de forma respeitável. Entretanto, ainda existe o medo de que talvez aconteça um segundo pico da doença por aqui. Uma boa notícia é que foi autorizada a reabertura das igrejas e o retorno das celebrações. Em nota, o site da Conferência Episcopal da Inglaterra afirmou que os últimos meses foram um tempo para criar novos padrões na oração e novas maneiras de explorar e enriquecer a nossa fé. Que o nosso jejum eucarístico nos fez crescer na saudade daquele momento em que poderemos nos reencontrar e receber novamente o corpo e sangue de Cristo na Eucaristia. Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias. Obrigado, Vanessa. Na Espanha, os jovens tiveram uma atuação importante nessa pandemia. Passado o período mais difícil e agora com a retomada das atividades, os jovens voltaram a realizar um momento especial para eles, que é a vigília de oração. Todos de máscara, mantendo as distâncias e a igreja mais vazia do que o habitual. Assim foi a volta das orações dos jovens na Catedral de Madrid, realizada uma vez por mês. Desde março não se realizava devido à pandemia. O idealizador deste momento com os jovens é o cardeal e atual arcebispo da capital espanhola. Na minha primeira homilia aqui, convoquei aos jovens a celebrar este encontro. Eu acho que é algo importante. É verdade que não são todos os jovens da arquidiocese que participam, mas é um sinal. O encontro é para escutar a palavra do Senhor e unir a Ele, descobrir juntos que somente com Ele, nele e por Ele, podemos fazer projetos que nos façam sair de nós mesmos e buscar sempre o meu próximo. E buscar o próximo é o que os jovens de Madrid fizeram neste período de pandemia. Para o vigário de pastoral social, os jovens foram os protagonistas e estenderam a mão a que mais precisava. Os jovens literalmente nos salvaram a vida. Os motoristas, os caminhoneiros, as pessoas que estão nos supermercados, nos serviços de limpeza, todos com alto índice de jovens. As pessoas mais velhas, como geralmente temos doenças adicionais, somos população de risco e nos autodescartavam. Então é importante destacar que os jovens nos salvaram a vida e tiveram em primeira linha. E o cardeal reconhece que o trabalho da juventude neste período foi exemplar e encomendou a missão a eles. Devido à pandemia, através da delegação de jovens, convoquei-lhes a uma videoconferência e propus que fizessem o projeto Esperança, ou seja, que os jovens ofereçam a dar esperança às comunidades cristãs. Alguns já estão trabalhando, outros estão oferecendo para trabalhar em lugares que estão precisando e acho que isso é importante. Os jovens foram e estão sendo protagonistas nestes tempos de pandemia. Mas qual é o desafio de evangelizar um jovem nos dias de hoje? Temos que chegar a tocar o coração do jovem. Como diz nosso Senhor, o coração do jovem é sensível, não é um coração duro, de pedra. Por ser jovem, é sensível. A questão é como tocamos o coração e como deixamos que ele seja protagonista. Às vezes queremos fazer uma pastoral de adultos e idosos. Eu penso mais que os jovens trabalhem. Isso não vale. Os jovens têm que fazer seu caminho, mas para fazer o caminho, há que chegar a tocar o coração. A semente já está plantada no coração de cada um. Bom, a seguir, ainda não é hora de baixar as guardas nem contar a vitória antes do tempo. O alerta de especialista sobre os cuidados necessários nesse tempo de retomada das atividades em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Diante do aumento da flexibilização da quarentena em diversas cidades do Brasil, é preciso lembrar que a gente deve continuar com as medidas para evitar a contaminação do coronavírus.
Vamos conversar agora então com o infectologista Dr. Juvencio Furtado. Quarentena é uma medida de saúde pública excepcional, que é empregada em algumas circunstâncias, por exemplo, neste momento, quando temos uma vigência de uma pandemia no mundo. Ao aplicar essa medida, nós diminuímos a possibilidade de transmissão dessas doenças respiratórias, neste caso, a Covid-19. Chega um momento em que a pandemia, em que a epidemia ainda existe, mas não é possível manter as pessoas em isolamento, manter essas pessoas em quarentena por um tempo tão longo quanto agora está ocorrendo. É necessário que se flexibilize, mas para flexibilizar é importante que se treine essa população a adquirir alguns hábitos fundamentais que já vem sendo falado ao longo desses meses. O uso das máscaras, máscaras sociais ou máscaras específicas, tanto faz, né? O distanciamento entre pessoas com uma distância mínima de 1,80 m e evitar de grandes aglomerações. E grandes aglomerações, além de shows, eventos esportivos, evitar que as pessoas fiquem muito próximas umas das outras em ambientes de sala de aula, em ambientes de lazer. Ao fazer essa flexibilização, evidentemente, o número de pessoas infectadas vai aumentar. Talvez não na proporção que se imagina, mas vai aumentar. E é necessário que essas pessoas tenham ciência do que está acontecendo, porque existem situações onde não é necessário, situações onde o lazer neste momento ainda não é fundamental. Então é importante que as pessoas entendam que neste momento é necessário ainda manter um certo cuidado. Mesmo que frequente um restaurante, mesmo que frequente um shopping center, é necessário que algumas medidas sejam implementadas de uma maneira consistente, como a higienização das mãos através de álcool gel ou mesmo lavagem, que se transforma em uma maneira mais eficaz, como o distanciamento entre pessoas e principalmente a utilização de máscaras, quaisquer que elas sejam, desde máscaras sociais até máscaras específicas. É fundamental que se entenda que esse cuidado deva existir e que as pessoas têm que progressivamente retornar às suas atividades sociais e às suas atividades econômicas de uma maneira geral. E uma última informação antes de encerrar, nós recebemos agora há pouco a notícia do falecimento da irmã Janice Bernardes, irmã Paulina. A Canção Nova aqui em São Paulo e toda a Canção Nova quer manifestar a sua solidariedade à família Paulina. A gente tem uma parceria com as irmãs Paulinas no nosso estúdio, onde a gente está hoje. E a irmã, né, deu uma grande contribuição, como é o carisma das irmãs Paulinas, na evangelização, por meio da comunicação. Então hoje, a nossa solidariedade e as nossas orações às irmãs Paulinas. Assim a gente encerra essa edição do Canção Nova Notícias. A seguir tem o programa Cantinho da Criança. Continue na companhia da Canção Nova e vamos juntos evangelizar. Um bom dia para você.